continuando o nosso estudo aqui. Vamos para o nono estudo, 10º estudo, né? Vamos para o 10º estudo, isso mesmo, 10º estudo. Se eu não me engano, é o 10º estudo, sim. Então, nós vamos continuar sobre o nosso assunto, mas antes vamos fazer a nossa prece, nossa oração, né, de iniciação, para que nós possamos nos conectar com essa espiritualidade aqui presente junto conosco, né? Então, vamos lá. Amado Mestre Jesus, nossos irmãos aqui presentes nos auxiliando, com intuição, com inspiração, estamos, Senhor, agradecido por essa oportunidade de estarmos aqui levando o ensinamento da doutrina espírita, aquela doutrina que os espíritos nos trouxe para nos ajudar, para nos confortar em alguma perca, para sabermos, né, que existe vida após morte, que a vida continua. Obrigado por esse momento. E sendo assim, vamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo, né? Como eu estava falando, que muitas vezes vem intuições, vem coisas para a gente fazer, mas as pessoas não aceitam e acaba mais tarde, outra pessoa descobre, né? Outras pessoas às vezes são os idealizadores de uma ideia que você já teve, né? Então, vamos aqui continuar o nosso estudo na página 30, né? O parágrafo logo após acolhimento, né? A gente vai falar assim: esses erros de alguns homens eminentes, se bem que deploráveis, atenta a memória deles, de nenhum modo poderiam privá-los dos títulos que os outros respeitos conquistaram a nossa estima. Mas será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontram tolos e imbecis, dignos de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita, e digam-se só com ignorante, deparam e se imensam legiões de homens de mérito que a tem abraçado, autoriza seja ela tirada ao rol das crendices de simplórios. O caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois que eles afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Então, muitas vezes, nós só damos atenção e valores àquelas pessoas, né, que têm um diploma, que frequentaram uma faculdade, uma universidade, e às vezes a sabedoria, não estou falando inteligência não, estou falando sabedoria, está no mais simples, que nem no banco de faculdade sentou, nem numa escola sentou, é um analfabeto. E às vezes tem uma moral muito elevada, tem um conhecimento muito elevado. Quantas pessoas que tratam a doença com as ervas, né, com as folhas, enquanto os outros têm que ter dinheiro para tratar com remédio caríssimo, e às vezes a cura está num simples remédio que você acha aí, né, pela floresta, pela mata, né? Quantas coisas boas, quantas ervas. E se a gente for analisar, né, os remédios, o princípio ativo está na mata, está no próprio, está na própria erva, né? Quanta cura nós temos aí de asma, ânsia, de câncer, né? De diabetes, de pedra no rins, tudo com mato. As antigas rezadeiras, benzedeiras, os antigos bateiros, né, que conhecem o cipó, a árvore, né? Quantas pessoas na simplicidade de você ir dentro de uma umbanda, se consultar com caboclo, com preto velhos e ele receitar o remédio para aquele tipo de causa, né? Quantas vezes você vai dentro de uma doutrina kardecista, tem lá um amigo espiritual, tem lá um irmão que recebe um amigo que foi médico em outra vida, ou até mesmo uma pessoa conhecedora daquele tipo de doença. Então, gente, não é só
nos bancos das escolas e das universidades que saem pessoas capazes, não. Para você ter exemplo, Noé fez a arca, conseguiu salvar quem tinha que salvar. O ser humano fez o Titanic, com todo o estudo, com todo o grau de inteligência, e Titanic afundou. Então, gente, vamos parar com isso. Às vezes, naquele que você menos tira fé, né? Você menos tem fé que vai conseguir fazer as coisas, é aquele que vai dar o exemplo, né? Então, vamos continuar aqui, meu irmão, né? O caráter, repetimos mais uma vez que se os fatos a que aludimos se houvesse reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão da lei da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismo, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. Então, olha só, vamos aí que apareça agora aqui um amigo espiritual e ele traga de outra dimensão algo, um objeto. Aqui, meu amigo, eles vão ficar enlouquecidos, eles vão falar que é mágica, vão falar que é truque, vão falar de tudo, porque eles, na mente dele, se a ciência não conseguiu produzir aquilo, como que um ser pode produzir? Né? Então, tem certas coisas que fogem da alçada da ciência. A ciência está aí para comprovar. Mas tem certos fatos que ainda eles não conseguem. Né? Você consegue passar dessa dimensão para outra? Não consegue. Quantos aí estão pesquisando a máquina do tempo, ir para o passado, ir para o futuro, ir para o presente? E a gente sabe que os espíritas, né, com a projeção astral, com conhecimentos, né, daqueles nossos irmãos que são o Senhor do tempo, do Senhor temporal, pode abrir portais para o passado e para o futuro. Né? Ele pode abrir. São os senhores, mestres, né, do tempo. É chamado magos temporal. Eles que... Então, quando se faz uma projeção astral, principalmente dentro da apometria, esses nossos irmãos nos conduzem lá no passado, depois nos leva nas possibilidades do futuro, que o futuro ninguém pode revelar, mas sim as possibilidades. Se você for para o caminho certo, ali é onde você vai chegar. Mas no meio do caminho, se você errar, você não chega ali. Né? Então vamos lá. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão. E é por isso que rejeitam tudo o que lhe parece impossível. O que outrora repeliram os admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimos-nos, pois, aos poderosos que duvidam dos que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não crê que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página de seu livro. Né? Então, olha só que interessante. Aqui, né, você quer ser o dono da razão e se considerar Deus. Então, a sua opinião é que vale, a do outro não vale. Né? Então, às vezes, né, as pessoas pecam por não crer da capacidade do outro. Às vezes, muitas vezes, damos valor a outras pessoas e não damos valor
aos que estão dentro da casa. Isso acontece muito dentro de casa espírita. Acontece muito no trabalho, acontece muito na família, acontece muito. Jesus mesmo foi um grande exemplo disso, né? Quando ele fala que os de casa não creiam no milagre. Ou seja, ninguém da terra de Jesus acreditava em Jesus. Logo falava, quem que é esse? É o filho de José, filho de Maria? É aquele carpinteiro, filho do carpinteiro? E a mesma coisa dentro de uma casa espírita, quando você às vezes tem uma ideia, quer botar em frente, há muito questionamentos. Há muitas pessoas colocando em dúvida a sua capacidade. Aí vão procurar lá fora o que você já tem dentro, porque não quer dar oportunidade àquele que está dentro, né? Às vezes a pessoa está ali do lado, né? Às vezes você quer ajudar e você não consegue, porque você não é ouvido. Porque às vezes uma pessoa vai para dentro de uma casa espírita e começa ajudando na faxina, cortando legume, não está ali naquele métier, dentro ali daquele bate-papo, né? Então quando fala, fulano é capaz de falar, quem é aquele? Não, aquele ali é trabalhador, aquele ali só sabe trabalhar mesmo, aquele só serve só para ajudar a gente. Deixa essa parte espiritual conosco e tal. E às vezes é aquele faxineirozinho ali que tem condição, né? É aquele ali que é o bambambam, porque a espiritualidade usam aquele que tem a pureza do coração, que faz aquilo por vontade, para ajudar, para crescer, né? Porque a espiritualidade não usa os orgulhosos, prepotentes, os egoístas, não. Ele usa aqueles que ele sabe que tem capacidade e vai ter disciplina para ajudar a divulgar a doutrina espírita, né? Então, gente, vamos dar mais atenção para o pessoal que está dentro das casas espíritas. Observam eles, né? Você acha que ele tem dificuldade de leitura, mas às vezes ele tem facilidade em ajudar, em se doar. Dentro da casa espírita nós temos vários trabalhos que podem ser feitos. Ele pode ser um doador de ectoplasma, pode ser um dialogador, ele pode ser um médium audiente, um clarividente, um psicofônico, um médio efeito físico, né? Então, sejam mais humanos com essas pessoas mais humildes dentro da casa espírita. Sejam mais humanos, gente. Sejam mais humanos. Porque o kardecismo precisa acabar com essa história aí que é dos poderosos. O kardecismo não é dos poderosos, não, gente. O kardecismo é daquele que quer evoluir, que quer fazer sua reforma. Porque o kardecismo, né, que não é nem kardecismo é quem acompanha Kardec. Eu não acompanho Kardec, eu acompanho a doutrina espírita, né? Então, é uma doutrina onde tem que estudar, tem que ter disciplina, tem que ter vontade de melhorar, e é uma doutrina onde que ninguém cobra você, não. Você mesmo que se cobra. Como, aliás, deveria ser em todas as doutrinas, na católica, na evangélica, na Umbanda, no Candomblé, né? Que muitas vezes as pessoas, antigamente, né, no começo, os caras da igreja católica faziam um erro e lá pagavam em indulgência, que foi onde Lutero, né, tentou reformar, que não aceitava aquilo, entre outras coisas, né? Isso foi um dos motivos, mas teve outras coisas, né? Então Lutero foi lá e não aceitava aquilo, né? Como tem aí igrejas aí que estão se fragmentando. Tem, por exemplo, a igreja católica hoje tem renovação carismática, tem não sei o quê, que estão se dividindo. A igreja evangélica a mesma coisa, né? Aqui mesmo em Campo aqui tem uma igreja evangélica aqui que já virou 5 igrejas, que eles vão rachando. Assim também dentro da doutrina espírita, dos kardecistas, o cara briga aqui, vai lá, forma lá, abre lá uma casa. Na Umbanda é a mesma coisa, o cara briga com o pai de santo, não aceita o que o pai de santo faz, eu vou fazer a minha Umbanda. No Candomblé é a mesma coisa. Então a gente precisa parar com isso, né?
Se você não quer, então, seguir, saia e vai estudar sozinho. Por exemplo, eu afastei de um grupo espírita, estou aqui, ó. Arrumei uma coisinha para fazer, que eu precisava divulgar a doutrina. Estou aqui, ó. Né? Se eu achar que não é certo, eu não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que minha consciência manda hoje. E aquilo que está de acordo com a doutrina. Né? Só que tem coisas que já começaram a mudar, gente. Começaram a mudar. Moisés teve a sua etapa, né? Que foi através das leis. Moisés trouxe as leis. Pode isso, pode aquilo, não pode isso, pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Aí Jesus já veio e já trouxe o quê? O amor. Já trouxe o amor, já trouxe outro tipo. Aí tem agora a doutrina espírita, que já é o quê? A reforma íntima. O amor, junto com a reforma íntima, o amor para evoluir. Aí agora nós já estamos partindo que a libertação é o autoconhecimento, é o seu autoconhecimento, você se conhecer, né? Você saber onde você pode melhorar, né? Aí, você com seu autoconhecimento, você não fica, você pode ir dentro de uma igreja católica e aquilo que o padre falar, ver que não está de acordo, você também fica na sua e faz o que tem que ser feito. Você vai dentro de uma umbanda, se você não está de acordo com aquilo que vai ser feito, você dá uma desculpinha, sai pela esquerda, sai pela direita. Aí se o cara não gostar, você perde as contas, sai. Você é dono de si mesmo, rapaz. Salvação individual, rapaz. A gente vive em comunidade, em sociedade, para melhorar. Mas você que sabe até onde você vai chegar. Né? Porque o acerto de conta é você e você. Não é você e o padre, não é você o pastor, não é você o pai de santo, não é você o babalaô, não é você ao seu, como é que se diz, mentor também pode ser, mas eu digo aqueles idus, como é que fala? Até esqueci aqui, né? Mas é guru, né? Não é você e o seu guru, é você e você que vai decidir por você mesmo. Então, sendo assim, vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecer a espiritualidade que está aqui nos intuindo, nos deixando falar, né? Que é muito bom você poder falar sem ninguém te interromper. E se alguém tiver alguma coisa para perguntar, de qualquer coisa, escreve aí que eu respondo. Só que coisa que eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer o melhor para vocês, tá bom? Então, vamos fazer nossa prece de encerramento e agradecer a Deus. Obrigado, meus irmãos espirituais que estão presentes aqui nos auxiliando, nos ajudando. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui para estudar, para aprender, para nos libertar das amarras que esse mundo e essa sociedade nos coloca. Obrigado, meu Pai. Dando assim por encerrado o nosso estudo de hoje, que assim seja e assim é.